Fala Tricolor, mais uma resenha pós-jogo, Fluminense 3, Santos 1, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, eu peço para vocês poderem se inscrever no canal, deixarem seu like, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para poder receber as notificações. Bom, ontem 3-1, gols do Lucas Claro, Nino e Marcos Paulo e Marinho descontou para o Santos. O que a gente pode falar dessa vitória ontem que nos colocou no G4 do Campeonato Brasileiro? Bom, o Fluminense fez uma partida muito boa na minha visão, principalmente os 30 primeiros minutos do primeiro tempo. O Fluminense já começou tendo chances com o Lucas Claro após um escanteio cobrado pelo Danilo Barcelos. O Lucas Claro soltou uma bomba que o goleiro espalmou o João Paulo. Depois o Caio Paulista ajeitou uma bola que o Hudson pegou de primeira no ângulo também, que o goleiro espalmou. E logo depois o Fluminense, com uma marcação sob pressão, o Fluminense roubou a bola e ali no campo de defesa do Santos, e Caio Paulista chutou e o João Paulo espalmou mais uma vez. Aí logo depois saiu o gol do Fluminense, fez 1-0. Bom, o Santos empatou uns 5 minutos depois. Vale ressaltar que na hora do gol do empate, o Fluminense estava com -1, porque Danilo Barcelos, no lance anterior, tinha sofrido, a chuteira do jogador do Santos tinha batido no rosto do jogador do Fluminense e ele tinha saído de campo. Então, no local que saiu, que originou o gol, que foi ali pelo lado do Danilo Barcelos, quem estava marcando era o Lucas Claro, e aonde era para estar o Lucas Claro marcando era o Nino. O Fluminense estava com 1 a menos no momento. Primeira chance do Santos no jogo. No final do primeiro tempo, o Muriel ainda pegou uma cabeçada difícil. Bom, segundo tempo, o Fluminense logo fez o segundo gol com Nino após uma falta cobrada pelo Danilo Barcelos, que a bola sobrou para o Nino e o Nino cabeceou para o gol. Aí a gente já sabe, né, o que acontece com o Fluminense. O Fluminense para de jogar. Aí o Santos teve um gol anulado por impedimento, mas também não criou mais nada. O Santos não criou nada. A primeira chance de gol depois disso foi numa de Fred, que é inacreditável como o Fred, sendo camisa 9 que a gente conhece, perde um gol daquele. Marcos Paulo, que entrou muito bem na partida no lugar de Nenê, que saiu machucado, fez a jogada sozinho, jogada individual, deixou o Fred na cara do goleiro. Era só o Fred chutar no pontapé do goleiro, mas chutou em cima. Então, assim, a gente perdeu aquele lance, foi com quase 40 minutos, foi 39 e 50 segundos mais ou menos, de matar o jogo. E logo depois, no lance seguinte, o Santos teve um gol anulado do Soteldo de cobertura, que Nino tinha sofrido falta na jogada. E aos 47, o Fluminense fez o terceiro gol após uma cobrança de falta de Danilo Barcelos. Yuri cabeceou, João Paulo espalmou. O Ganso tentou no rebote, João Paulo defendeu novamente e o Ganso, como se parecia estivesse jogando sinuca, deu uma atacada ali e o Marcos Paulo só teve o trabalho de empurrar para as redes. Bom, o que a gente pode analisar no jogo? Na minha visão, o Fluminense fez uma partida muito boa, principalmente no primeiro tempo. Ainda mais contra o time que foi um confronto direto por uma vaga no G4. O Fluminense achei que se comportou muito bem. Poderia ter matado o jogo logo no primeiro tempo e não ter passado os sustos que passou no segundo tempo. Bom, vamos falar então no primeiro tempo, sobre a substituição que o Odair fez. Nenê acabou sentindo mais uma lesão muscular, né, no time. Tem alguma coisa de errado, porque não é possível. Todo jogo sai pelo menos um jogador com lesão muscular. Sai Nenê para a entrada do Marcos Paulo. Aí a gente se pergunta. O Odair fala que o Ganso e o Marcos Paulo o Ganso e o Nenê jogam na mesma posição. Quando o Nenê saiu, por que não colocar o Ganso? Não dá para entender. Aí a gente fala Marcos Paulo foi mal? Pelo contrário, na minha visão entrou muito bem e foi a melhor partida desde que o futebol voltou no Brasil. Melhor partida, disparado. Criou jogadas, deixou o Fred na cara do gol,
entendeu? Ele não se escondeu na partida, buscou o jogo, então na minha visão entrou muito bem. As outras substituições foram a entrada do Yuri já no fim do jogo, no lugar do Fred, e o Caio Paulista, que também saiu após sentir a lesão no pé. O Fluminense, ele fez um segundo tempo como a gente conhece. Tá ganhando o jogo, deixa o adversário buscar o jogo para tentar matar o jogo no contra-ataque. Teve a chance com o Fred. Fred foi e perdeu. Então a gente vê o quê? Na minha visão, que o Fluminense precisa de mais um centroavante. Porque o Fluminense não pode contar somente com o Fred. Óbvio que o Fred, ainda mais nas bolas aéreas, você vê que ele é muito diferenciado. Você vê o domínio de bola dele, você vê que ele ganha sempre as bolas pelo alto. Só que não dá pra gente contar com ele para todas as partidas. Precisamos de outra peça para poder revezar com ele, porque, sejamos sinceros, Felipe Cardoso, que ontem não pôde jogar, né, porque ele está emprestado pelo Santos, Felipe Cardoso não tem condição. Bom, ontem também quem não jogou foi o Luca, que sentiu uma indisposição no início, antes de começar a partida, né, logo no domingo pela manhã. E o que a gente pode falar da dupla de zaga do Fluminense? Na minha visão, muito bem. Lucas Claro é um monstro, tá um monstro esse ano. Para mim é o melhor jogador disparado do Fluminense, disparado. Fez um gol, perdeu outra boa chance, defende muito bem, tempo de bola, força física, muito bom jogador. O Nino, apesar de eu achar que falhou no gol do Santos, achei que fez uma partida muito boa, muito segura e ainda conseguiu fazer um gol também. E o Hugo Julião, gente, Hugo Julião, a gente não pode esperar nada dele, né? Teve alguns erros bizarros ali de tentar tocar as bolas que furavam, não conseguir dominar a bola, mas a gente pode esperar o que dele? O Danilo Barcelos. Desde que o Danilo Barcelos entrou no Fluminense, o Fluminense não perdeu mais. 7 jogos invictos, 4 vitórias e 3 empates. Isso quer dizer que o Danilo Barcelos é muito bom? Não. Isso quer dizer que o Danilo Barcelos não está comprometendo como o Egídio fazia, e o Danilo Barcelos ainda está ajudando no ataque do Fluminense. Está dando assistência, está começando as jogadas de gol, batendo falta, escanteio, que estão originando gols. Então isso aí já é um plus que o Fluminense tem. O Hudson. Não dá para o Hudson ser titular, né? Ter o Hudson ali no elenco, tá ok, tá bom. Agora, o Yuri voltando, readquirindo a forma dele, o Yuri tem que ser o titular do time. O Ganso, para mim, merece mais minutos em campo, apesar de eu achar que ele entrou ontem meio disperso e tentou dar ali um toque de calcanhar que quase resultou no contra-ataque do Santos, ter perdido uma bola ali também de maneira até certa forma patética ali perto da área do Fluminense, mas você vê que os passes deles e até mesmo as roubadas de bola dele, você vê que ele ajuda bastante o time. Então, provavelmente, como não teremos Nenê contra o Fortaleza nessa próxima rodada, o Ganso eu acho que tem que ser o substituto do Nenê. O Michel Araújo, a gente também não pode nem cobrar muito, porque voltou a treinar essa semana, estava umas 2 semanas e meia já sem jogar, então a gente não pode nem treinar, cobrar muito, mas a gente pode ver como que prende bola bem o Michel Araújo. No fim da partida, ele deu aula de como prender a bola, deu aula. A jogada do escanteio do Fluminense, que resultou no 3º gol, foi originária do Michel Araújo prendendo essa bola e carregando ao ataque. Então, nos ajuda muito também. Ontem jogamos bastante desfalcados, né? Vale ressaltar sem Iago Felipe, sem Fernando Pacheco, sem Luiz Henrique, que tem sido uma das peças principais. O Wellington Silva ontem também não entrou na partida. Então, assim, fizemos um jogo muito bom, muito bom. Vale ressaltar, na minha visão, os dois gols anulados do Santos
anulado de forma correta. Porém, o Hudson, na minha visão, merecia levar o vermelho direto por um carrinho. Se eu não me engano, foi no Soteldo por trás. Merecia levar um vermelho direto. E assim, Odair deixar o Hudson faltando 20 minutos para acabar a partida com um cartão amarelo é complicado, né? É complicado. Ele poderia ter colocado tudo a perder, como fez contra o Atlético Goianiense, que o Hudson foi expulso. Bom, G4, a gente não pode se iludir, na minha visão. Estamos perto do primeiro colocado, a gente pode brigar pelo título. Não, não podemos, não temos elenco para isso e a gente não pode se iludir. A gente tem que pensar, primeiro, nos distanciamos da zona, isso é importantíssimo, da zona de rebaixamento, importantíssimo para a gente. Então temos que começar a olhar mais lá em cima. O que é? Para mim, tem que começar a olhar ali o G6, quem sabe a quarta vaga. Porque eu acho muito difícil os 3 primeiros colocados não serem Flamengo, Atlético Mineiro e Internacional. Na minha visão, é bem difícil isso ocorrer. Então nós temos que olhar essa quarta vaga, até porque o Fluminense está no nível dos demais. Não vejo nenhum time superior ao Fluminense no momento. Não vejo o São Paulo, não vejo o Grêmio, não vejo o Palmeiras. Assim, lógico, pelo elenco, o Palmeiras tem mais elenco que o Fluminense, mas não vejo pelo futebol jogado e mesmo pelo que os jogadores querem fazer, né? Você vê o time do Fluminense, você vê um time que se doa em campo, um time que briga, um time que quer vencer. O time do Palmeiras já vejo o oposto do Fluminense, um time sonolento. Então, na minha visão, eu já coloco ali tudo nesse patamar. O time do Grêmio, para mim, a gente não sabe nunca o que esperar do Grêmio, porque o Renato vira e mexe, coloca o time reserva para jogar no Brasileiro, para poder poupar o time para jogar a Copa do Brasil, o time principal, para jogar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Então, assim, e você tem alguns times que são times chatos, né? Como o Ceará e como Fortaleza, que estão ali em cima. O Santos, pelo que eu vi ontem, já tinha visto outro jogo do Santos também. O Santos é Lucas Veríssimo, Soteldo e Marinho e o restante do time, porque o time do Santos também, na minha visão, é um time fraco. Então o Fluminense tem sim chances de conseguir buscar essa quarta vaga. Se não conseguir essa quarta vaga, pode ser ali um quinto, uma sexta colocação, que dependendo a gente pode até pegar uma vaga direta na Libertadores, dependendo, né? Se tiver um brasileiro que ganha a Libertadores e a Copa do Brasil estivesse classificado direto no Campeonato Brasileiro, abre ali mais essas 2 vagas diretas e abre até um G8. Então, assim, a gente continuar com humildade, que para mim é o principal do Fluminense. É um time humilde, um time trabalhador. Isso a gente não pode negar muito. Que a gente tem sim chances de conseguir uma vaga que a gente tanto deseja na Copa Libertadores. Tá, eu acho que ontem ficou nítido também que o Fluminense necessita de reforços. Qual reforço, Robin, você tá falando? Primeiro, outro camisa 9. Não dá pra gente contar somente com o Fred. Ajuda? Ajuda. Mas o Fred já não tem a idade que tinha antigamente. O Fred já tem dificuldade para pegar o ritmo de jogo. O Fred já não aguenta jogar 90 minutos. Aí levou o terceiro amarelo e já não joga contra o Fortaleza. E aí, a gente vai ter que aguentar o Felipe Cardoso no ataque de novo? Complicado. Então acho que a gente precisa ali de um camisa 9 para poder jogar também. Acho que precisamos de um lateral direito, porque eu não consigo confiar no Igor Julião. Para mim, Calegari, mesmo não sendo lateral direito de ofício, para mim, Calegari é titular no lugar do Igor Julião. E na minha visão, precisamos de mais um meio atacante. Por quê? Não adianta, a gente vai falar do Miguel, do Ganso, mas o Miguel algum problema tem com o Odair Helma. O Odair Helma devia vir a público e poder falar qual o problema dele com a pessoa Miguel. Porque não tem explicação o Miguel não ter oportunidade. O Odair todo jogo morreu com 2 substituições a fazer e nunca o Miguel entra no jogo. Então, sim, precisamos de mais um meio armador. Então, assim, são essas, pelo menos essas 3 posições que necessitamos para a gente poder ficar mais fortes ainda nesse Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai pegar uma sequência dura, tá? Uma sequência dura. Vai lembrar, vamos pegar Fortaleza fora,
Grêmio em casa, depois Bragantino, depois Palmeiras, Internacional fora e Bragantino, Atlético Paranaense em casa. Então uma sequência bem complicada do Fluminense. Aí vamos ver, né, porque o Grêmio pega em véspera de jogo de Libertadores, então talvez possa vir com o time em reserva. O Palmeiras e o Inter também deve ser véspera de confronto Libertadores ou Copa do Brasil. Então talvez a gente possa ter essa sorte aí. Beleza, galera? Mas é isso aí. 3 pontos, estamos no G4. Vale também ressaltar que o São Paulo tem 3 jogos a menos, então provavelmente vai acabar nos passando, mas de qualquer forma estamos entre os 5 melhores times do campeonato até o fim do primeiro turno, basicamente. E fizemos uma campanha muito superior a que imaginávamos, creio eu, que a maioria da torcida tricolor não imaginava que o time faria essa campanha no primeiro turno. Demos um grande passo para esse ano, finalmente, depois de muito tempo, a gente parar de ficar brigando contra o rebaixamento. Já colocamos uma quantidade boa de pontos, se eu não me engano, são 12 ou 13 pontos já do primeiro time fora, primeiro time da zona de rebaixamento. Então, assim, vamos pensar mais alto. Não vamos pensar em título, não vamos pensar em Libertadores, tá? Vamos pensar em Libertadores, porque acho sim que temos condições. Galera, ó, saudações tricolores, muito obrigado aí pela participação de vocês. Por favor, deixem nos comentários a opinião de vocês sobre a partida e a opinião de vocês. O que vocês acham que o Fluminense possa alcançar nesse campeonato? Libertadores? Um G4, um G6? Ou vai ficar com uma vaga na Sul-Americana mesmo, como todo ano? Valeu, galera. Obrigado aí. Por favor, peço novamente, se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, comentem aí, mandem para seus amigos, ativem o sininho que vocês nos ajudam bastante, tá bom? Valeu, galera. Saudações tricolores. Vamos, né, ser